Olá, amigos, boa tarde. Começamos mais uma edição do Futebol e Coisas Sérias. O convidado de hoje é Adalberto Leister Filho, formação em jornalismo pela PUC, História pela USP. Tem mestrado em História Social também pela USP. É um craque do jornalismo esportivo, passou por redações do Lance, da Record, Máquina do Esporte, R7, o Globo, Revista Época e CNN. Também pela Folha de São Paulo. Adalberto cobriu 4 Olimpíadas, é autor de um livro chamado Gol de Ouro, a história do futebol nos Jogos Olímpicos, que ele escreveu junto com o Menon. Ele deu aula de jornalismo em diversos programas de pós-graduação da FAAP, Embi, Morumbi, FMU e POG. E o Adalberto está aqui hoje para a gente falar de um tema muito interessante para quem gosta de futebol, que é a trajetória do futebol nos Jogos Olímpicos. E a gente teve essa motivação de tratar desse tema exatamente por causa do desempenho brasileiro nos Jogos Olímpicos nas 2 últimas edições. E aí a gente já começa perguntando para o evento mais global do planeta e da história. As Olimpíadas ou as Copas do Mundo? Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Romilson, boa tarde, Black. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para quem está nos assistindo. Eu acho uma pergunta muito difícil de ser respondida. Até quando o Eblac comentou a respeito dessa discussão, eu procurei ver a questão da audiência dos 2 eventos, né? A gente ainda não tem uma audiência fechada, consolidada, pelo menos eu não achei, de como foi a Olimpíada de Tóquio 2020, né? Encerrada aí há 2 meses, e a última Copa do Mundo, 2018. E também seria difícil fazer essa comparação, porque a gente pega um contexto de normalidade em 2018 e um contexto ainda de pandemia em Tóquio, né? Eu tenho a impressão que são eventos bastante equivalentes em despertar paixões globais no mundo inteiro. O futebol, sem dúvida, o esporte mais passional, mais assistido, que desperta mais paixões ao redor do mundo. Mas a Copa do Mundo tem 32 times, né? A FIFA gradualmente foi aumentando o número de equipes, né? De 16 times até 78, foi para 24 em 82, foi para 32 equipes a partir da Copa da França em 1998. A gente tem agora um projeto da FIFA de chegar a 48 times, né, que é uma tentativa da FIFA de ser mais global, e a Olimpíada, por outro lado, tem a participação do mundo inteiro, né? Então, o cara daquela pequena ilha do Pacífico Sul, ele vai ver um atleta do país dele, pelo menos disputando aquela primeira eliminatória dos 100 metros e sendo eliminado, né? Mas ele vai ver um compatriota dele. E na Copa ele provavelmente vai torcer para o Brasil, para a Inglaterra, para a Argentina, para a França, enfim, para um outro país, porque provavelmente a pequena ilha dele nunca vai chegar numa Copa do Mundo, né? Então, acho que assim, são 2 eventos diversos, mas de fato eles despertam aí paixões no mundo inteiro. Acho muito complicado dizer quem é mais ou menos. Perfeito. E aí, a gente vê, em relação ao futebol brasileiro, que o futebol é o esporte coletivo com o maior número de medalhas do país em Jogos Olímpicos, né? Então, é uma modalidade que tem conseguido um sucesso notável. Mas também a gente percebe que o futebol parece um pouco descolado das demais modalidades olímpicas do país. Você concorda com essa análise? O futebol, assim, na Olimpíada parece sempre um mundo à parte, né? Seja porque as primeiras fases são disputadas fora da cidade-sede, né? Portanto, esses jogadores não convivem com Vila Olímpica, não convivem com outros atletas, estrelas de outras modalidades, etc., né? Se você for para Tóquio, sei lá, o Djokovic está na Vila Olímpica. E o atletazinho ali de um país da África, que não tem chance nenhuma de medalha, vai estar cruzando com ele na Vila Olímpica. E no futebol, não, né? Você pode até... Você já teve Messi numa Olimpíada, mas não é o cara que está na Vila Olímpica, né? Então, é um mundo à parte. Esses caras
não vou dizer que são mais ricos, porque hoje na Olimpíada você tem caras ali do tênis, do golfe, tal, que ganham tão bem, às vezes mais. Mas sem dúvida é um staff, o futebol tem um staff que outras modalidades não tem, né? Talvez o basquete americano, mas outras modalidades não tem. Por outro lado, nessa Olimpíada eu vi exemplos bastante interessantes assim de coisas legais no torneio de futebol. Por exemplo, quando o Paulinho fez gol e fez um sinal ali da religião dele de matriz africana. Eu não lembro agora, ele fez um sinal, né, de arco e flecha, eu não lembro qual que é o deus lá que ele estava homenageando, eu não entendo tão bem mas assim, ele pôs uma visibilidade de religião de matriz africana que eu acho muito importante, né? É uma religião, às vezes, mal vista por comunidades de outras religiões, que enfrenta preconceito, etc. Então, quando você dá essa visibilidade para esse tipo de fé, etc., eu achei algo bastante positivo do torneio de futebol. Por outro lado, né, teve a história lá da polêmica do Brasil subir ao pódio com roupa da Nike e tal, que me parece que foi uma coisa mais institucional da CBF do que dos próprios jogadores. Eu não imagino um jogador que tenha patrocínio da Adidas esteja defendendo subir no pódio com um abrigo da Nike, né? Só que a ônus foi para cima dos atletas, né? Não estava lá o presidente da CBF subindo no pódio, né? Estavam os atletas. Então, as críticas, na minha opinião, um pouco injustas, foram só para cima dos atletas, né? Quando deveriam ter sido mais direcionadas à instituição, né? Isso foi uma iniciativa da CBF, claramente. Você acabou respondendo uma das perguntas que a gente faria sobre essa questão da polêmica do uso do uniforme. E aí, sobre o Paulinho, foi a flecha de Oxóssi. O orixá é Oxóssi. Exatamente. Né? E ele fez a flecha de Oxóssi. Você acabou respondendo uma questão que a gente colocaria sobre a questão do uso do uniforme. E aí, para fechar esse raciocínio sobre a questão do futebol ter descolado das outras modalidades. Esse exemplo do uniforme não é um exemplo de que, no Brasil, o futebol vive esse mundo à parte de forma talvez um pouco radical, quer dizer, tanto a CBF, o que já era previsível, quanto os atletas não procuram se integrar. Uma coisa que, particularmente, eu creio que atrapalha é o fato de não participar da cerimônia de abertura. Parece uma coisa pequena, mas na cerimônia de abertura, o conjunto de atletas do país, a delegação se encontra. Já vi Michael Jordan, já vi Roger Federer, só para citar dois dos grandes gênios da história do esporte em todos os tempos, na cerimônia de abertura. E nunca vimos um jogador de futebol brasileiro, pelo menos não nos tempos recentes. Talvez isso não aconteça de uma forma um pouco radical, apesar de que o calendário do futebol tem uma diferença, começa um pouco antes e tal. Eu acho que tem esse porém, né? O futebol, primeiro o futebol começa antes da cerimônia de abertura, né? Então, cerimônia na sexta, na terça, quarta já está rolando futebol, já estão rolando também algumas outras modalidades coletivas, como beisebol, softball, etc. Para dar tempo de você encerrar a competição até o fim dos Jogos Olímpicos. Eu acho que o calendário não ajuda, né? Então você está com a seleção concentrada, às vezes a 500 quilômetros da cerimônia de abertura, tá? É meio inviável você tirar uma delegação, levar para a cidade sede e voltar, né? Tem muita gente que defende que o futebol deveria sair da Olimpíada, né? Mas eu acho que até a FIFA não gostaria disso, né? Embora a FIFA saiba que a Olimpíada é a principal concorrente do seu maior evento, para ela é interessante ter o futebol na Olimpíada, né? Porque senão fica muito caracterizado que a Olimpíada é alguma coisa que não é futebol, né? E acho que para a FIFA mesmo isso não é interessante. Ela impõe aquelas limitações, não é uma competição oficial, ninguém é obrigado a ceder jogadores, né? Então, por exemplo, o Liverpool não quis ceder o Salah para a seleção do Egito, e sem dúvida nenhuma, se tivesse lá o Salah, o Egito teria sido um outro time na Olimpíada, né?
Mas, por outro lado, se é uma festa de congraçamento do esporte, né, das principais modalidades do mundo praticadas e acompanhadas, não tem sentido não ter futebol. Eu acho que o próprio Comitê Olímpico Internacional ele tem buscado popularidade com modalidades que hoje são importantes, né, para diversas faixas de público, principalmente público jovem, né? Então, eles trouxeram nessa última Olimpíada, né, o skate, o surf, que foram esportes até que ajudaram o Brasil a ganhar medalha, mas para o COI também não é legal você tirar o futebol da programação olímpica, né? Eu também sou contra, eu gosto muito de acompanhar o futebol na Olimpíada também, né? E vibrei muito, eu estava na cobertura da final da Olimpíada do Rio, aquele Brasil e Alemanha, que foi para os pênaltis, etc. Eu vibrei muito ali no estádio do Maracanã, com a conquista do ouro inédito. Eu acho muito importante ter o futebol na Olimpíada, sim. Fala, Bloch. Agora, a nossa primeira questão foi inspirada aí no livro daquele historiador israelense Yuval Harari, né? Que ele que afirma no livro, até para mim, curiosamente, porque ele não trata de futebol, ele fala que o futebol é o evento mais global da história de todos os tempos, né? São dois aspectos, né? Primeiro, em termos de audiência. Eu não me recordo se ele cita dados e tal, mas ele dá a entender que o futebol tem muito mais audiência do que um evento olímpico, né? É possível, porque o futebol realmente é muito popular, e ele é popular, inclusive, em países que não têm boas seleções, né? Você tem jogadores globais, aí, Messi, o Cristiano Ronaldo, que tem uma popularidade grande em lugares que mal tem uma boa seleção ali e tal. Mas também ele fala em termos de... O país para ver o futebol, isso tem a ver com audiência, mas também tem a ver em uma reverência às normas do futebol, né? Nem a ONU tem tanto feedback, aceitação, eu diria, do que a FIFA tem a organizar a Copa do Mundo, ele diz, né? É uma brincadeira ali, mas é fato, né? Quer dizer, a ONU não consegue ter o aval de tanta gente diferente ao mesmo tempo, né? Inclusive religiosamente, politicamente, economicamente, né? Esse o aspecto aí. Mais um dado aí para o nosso debate, né? E o Adalberto tem uma formação muito boa, né? Ele fez história aí, fez pós-graduação e tal. E aí eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: o Adalberto é uma exceção, obviamente, mas geralmente o sujeito que vai fazer esporte, que começa ali na carreira de jornalista fazer esporte, geralmente ele não necessita de uma formação tão boa assim, né? Pelo menos é uma visão que se tem. Até aquele foca que vai cobrir polícia, né? Na Folha, até que a gente trabalhou junto, acho que é um pouco diferente, mas geralmente você atribui isso. Eu queria que o Adalberto comentasse como é que ele viu, ele trabalhou em diferentes veículos, como é que é essa questão, qual que é a análise que você faz dessa colocação? Assim, sobre formação do jornalista esportivo, eu acho que quando eu comecei, você tinha muito essa deficiência, né? Eu comecei no final dos anos 90. Talvez o cara fosse para a editoria de esporte por paixão, né? Eu amo Clube X, vou fazer esporte, etc. Às vezes não tinha uma formação tão grande, mas eu acho que com o tempo você tem dois movimentos. Um lado é que o mercado de trabalho ele vai se afunilando, né? Todo ano você coloca digamos, essa estatística é um pouco antiga, quando eu dei aula em graduação 4 anos atrás. Todo ano você colocava em São Paulo 2.000 formados em jornalismo, né? Não sei quanto está isso hoje, mas imagino que não esteja muito menos que isso, né?
talvez não tenha crescido tanto, mas digamos aí 2.000 pessoas se formam em jornalismo todo ano aqui em São Paulo, Grande São Paulo. O mercado não abre 2.000 vagas por ano, né? Então, boa parte dessa galera acaba seguindo para outras áreas, etc. Então, esse afunilamento do mercado te obriga a uma especialização, te obriga a uma atualização. Então, eu vejo muito mais comum hoje ter jornalistas aí com pós-graduação, às vezes pós-graduações diversas, né? Eu dei aula em alguns programas de pós aqui em São Paulo, e aí você consegue melhorar a formação, eu acredito, né? Com uma pós-graduação mais voltada para o que o cara vai fazer no mercado, né? Então, boa parte das pós que eu dei aula, eles buscavam professores com o mesmo perfil meu, alguém atuando no mercado para dar aula de rádio, de TV, de veículo impresso, etc. Então, eu acho que essa galera essa galera busca se aprimorar mais para conseguir concorrer no mercado. Eu acho que esse povo hoje está mais preparado pela própria concorrência que é esse mercado, né? Exatamente, né? Agora, uma curiosidade, né? Quando a gente começou praticamente junto, né? Eu lembro que futebol era uma panelinha, né? Era muito difícil ali entrar no futebol, né? E você colocou bem, o mercado mudou. Acho que o mercado do jornalismo esportivo cresceu muito, né, em relação a 20, 30 anos atrás. Porque hoje você tem emissoras, né, que cobrem especificamente esporte, né? Você tem 2, 3 grandes emissoras, canal fechado e tal, quer dizer, você tem um mercado maior, né? E esse mercado cresceu no Brasil ou traduzindo em números, não? Quer dizer, como é que você vê isso? Assim, eu não tenho dados. Eu tenho a impressão que você hoje tem muitos veículos, né? Vários canais de esporte. Se você olhar para o streaming, é um mercado novo que se abriu. A rede social, tem jornalista hoje que vive dos seus canais em rede social, né? Teve cara que saiu de televisão para simplesmente desbravar conteúdos em redes sociais e hoje ganha muito bem com isso, né? Então, esse mercado se diversificou, tem hoje várias possibilidades, mas não necessariamente, na minha visão, você abriu mais oportunidades para jornalistas, porque você vê nos canais fechados, nas televisões, etc., você contrata muita gente vindo de rádio e TV, você contrata muito comentarista que não necessariamente tem formação em jornalismo, né? Então, embora esses veículos estejam diversos e a gente esteja vendo uma transformação do mercado, que eu acho que desde da ascensão da internet, no início dos anos 2000, e hoje já é uma coisa velha, né? Mas já faz 20 anos, né, que a gente tem os veículos da internet como uma nova opção de emprego para jornalistas, etc. Mas desde essa época o mercado vem tendo transformações, acho que aceleradas, né? Eu lembro no início da carreira de falar com um jornalista veterano, e assim, o cara tinha feito faculdade, ele sonhava em trabalhar em jornal, trabalhou a vida inteira em jornal, se aposentou em jornal. Hoje isso é inviável, isso não acontece mais. O jornal se aposenta antes. O jornal te aposenta antes, no momento que você começa a ganhar um pouco mais. Aposenta antes. E o jornal também você não sabe o futuro. Você não sabe o futuro, mas também o jornal impresso, a partir do momento que você começa a ganhar melhor, tal, tua cabeça é um alvo ali para o primeiro corte do que no jornalismo a gente chama de passaralho, né? Para quem está assistindo e não é jornalista, são os tradicionais cortes que antigamente eram anuais, agora não tem muita periodicidade, né? Então, eu mesmo tinha esse sonho quando me formei de trabalhar em impresso a vida inteira, e não fiz isso, né?
não conseguir fazer, mas assim, ninguém. Hoje ninguém, né? Você começa, por exemplo, num jornal, aí migra para a internet, migra para uma agência de comunicação, vai para a TV, vai para a rádio, etc. Né? Você está circulando aí por diversos veículos, diversas funções, né? Muito bem. Meu caro, a gente queria mudar um pouquinho de esporte e continuar falando de Jogos Olímpicos. Na sua carreira, você cobriu basquete. E o basquete foi uma modalidade que teve uma relevância na nossa história olímpica também. O que acontece com o basquete brasileiro que se tornou, de certa forma, um fiasco em se pensar em participação olímpica? Tanto no masculino quanto no feminino. E no feminino nós já tivemos um momento glorioso com Paula, com Hortência. O que acontece com o basquete brasileiro que, depois de tanto tempo de felicidade, né, no seu desempenho, acabou numa situação, eu diria que triste, para a história que o basquete tem? Eu acho que o caso do basquete nosso tem dois movimentos. Primeiro, a globalização do basquete, né? O basquete, assim como o futebol, hoje é um esporte muito globalizado, né? A NBA ajudou muito, né, nesse movimento, porque foi uma liga que sempre se preocupou, ao contrário das outras grandes ligas americanas, a NBA sempre se preocupou na sua globalização, em buscar novos mercados, até investir nesses mercados, então ser popular no interior da África, na China, na Europa, etc., países que não tinham tradição no basquete, né? O basquete é um esporte americano, inventado no final do século XIX. Então, o basquete se tornou, por exemplo, popular no Reino Unido, não era um esporte popular lá. Você passou a ter bons jogadores franceses, britânicos, espanhóis, alemães, italianos, do leste europeu, etc., atuando na NBA, né? Africanos, asiáticos, inclusive sul-americanos e brasileiros, né? Atuando na NBA. Esses caras levaram o basquete para os seus países a um nível bastante elevado, né? Então você vê hoje grandes seleções na Europa e em outros continentes competitivas, e é muito difícil você competir nesse ambiente, né? Eu estou falando especificamente do masculino, né? Nesse caso. Então, assim, você tem grandes seleções que simplesmente nem vão para a Olimpíada, né? O Brasil disputou o pré-olímpico da Croácia, a Croácia em casa, e tem uma baita seleção, a Croácia nem conseguiu para a final, né? E o Brasil ficou a um jogo de conseguir ir para a Olimpíada. Hoje essa competitividade é muito grande, você consegue citar aí 15, 16 grandes seleções do mundo capazes de lutar por uma medalha olímpica, né? Mas essas 15, 16, provavelmente aí uma meia dúzia nem vai para a Olimpíada, né? Tirando os Estados Unidos, que são a grande potência, né? Os outros países disputam ali uma prata, um bronze, ou até chegar na Olimpíada. Então, a gente teve um processo que o basquetebol, ele nos anos 50, quando começou a organizar seus campeonatos mundiais, o Brasil foi um dos primeiros países a ter um trabalho no basquete, chegou ali a um bicampeonato mundial, em 59, 63, ganhou suas medalhas olímpicas, foi vice-campeão mundial em 1970. Então, assim, o basquete até naquela época acompanhou mais ou menos o movimento do futebol, né? O futebol foi tricampeão, o basquete quase foi isso, né? No mesmo ano, em 1970. Só que aí você tem o desenvolvimento do basquete em vários países, e aí tem um outro processo que aí não é culpa do basquete, que a fragmentação da União Soviética em várias repúblicas e da Iugoslávia também dificultou mais ainda. Então você tem Rússia, Lituânia, Letônia, Croácia, Sérvia, Eslovênia, com grandes seleções, né? Aí é mais difícil ainda competir nesse ambiente. E o feminino, um pouco mais atrasado do que o masculino, está indo pelo mesmo caminho. Ou seja, a formação de boas seleções em vários países, aumentando o grau de competitividade,
E nesse processo todo, o Brasil conseguiu fazer uma coisa positiva, que é organizar o NBB nos anos 2000, e aí, a partir do NBB, você tem uma liga mais forte, você conseguiu um trabalho de base melhor, revelar jogadores, alguns chegando até a ser aí a segunda, terceira geração de brasileiros na NBA, mas eles enfrentam um ambiente muito mais competitivo do que o Brasil enfrentava ali nos anos 50, 60, 70. Né? Então você tem esse problema. No feminino, a gente teve uma geração maravilhosa, Paulo e Hortência, que quando começaram quando aprenderam a jogar juntas, né, como time, fizeram o Brasil aí caminhar para várias conquistas, né, o PAN de 91, Mundial de 94, medalha de prata olímpica em Atlanta 96, etc., mas já era elas já eram veteranas nesse momento, e quando elas pararam, a gente não teve trabalho de base para conseguir revelar novas atletas, né? A geração seguinte e a seguinte, que é a que a gente vive hoje, não chegaram perto do brilhantismo que foi a Paula e a Hortência. A Janete foi o único caso, mas ainda também foi uma atleta que praticamente jogou em alto nível na geração da Paula e da Hortência, né? A gente ainda teve Janete, Alessandra, jogadoras de muito destaque em âmbito mundial, mas esse trabalho de base não aconteceu, né? Ao contrário do vôlei, que abria núcleos pelo país inteiro, muito graças também ao patrocínio alto do Banco do Brasil, mas o vôlei foi forjando e achando talentos e forjando e lapidando esses talentos pelo país inteiro, e fez com que o vôlei brasileiro fosse, até hoje, se tornasse, né, até hoje um dos mais fortes do mundo. O basquete não teve esse trabalho de base, né? Então hoje uma menina alta, um menino alto que começa a se destacar nos esportes, muito provavelmente ele vai seguir entre vôlei e basquete, ele segue para o vôlei, né? Porque ele vê os ídolos dele no vôlei, porque ele vê o Brasil ganhando medalha no vôlei, etc. E a chance dele ir para o basquete é muito menor, né? Ele vê uma seleção, duas seleções que nem vão para a Olimpíada, né? Em Tóquio a gente teve, pela primeira vez desde de Montreal 76, o Brasil fora, tanto do masculino como do feminino, e com adendo, né? Foi a estreia do basquete 3x3 e o Brasil também não se classificou. Então, e o cara aí vê o vôlei, tem o vôlei de praia, embora o vôlei não tenha feito uma boa campanha em Tóquio também, né? Mas o feminino foi vice-campeão, né? Então, é uma medalha, são ídolos novos que são forjados ali, né? O vôlei também está passando por uma transição de gerações, muitas atletas novas se destacaram na Olimpíada de Tóquio, então, assim, o cara que acompanhava a Sheila e outras atletas que nem foram para Tóquio, agora ele acompanha a Rosa Maria, Ana Cristina, novos talentos que estão aí, que já ganharam medalha olímpica, né? Muito justa a sua referência ao NBB, que não poderia ser diferente, como maior campeão, o certo. E uma outra questão que eu queria colocar para você, Black, não se assuste, o maior campeão do NBB é o Flamengo, por isso que é o certo. E uma outra questão que eu queria colocar para você, esse desinteresse dos nossos atletas masculinos da NBA pela seleção brasileira, como é que ele pode ser explicado? Eu acho que ali tem problemas e problemas. Há muitos problemas relacionados a isso. Não é só o jogador brasileiro da NBA que às vezes abre mão de uma convocação por causa dos treinos com sua equipe ou por causa de uma liga de verão, etc. O calendário da NBA é muito duro, né? Tem uma temporada regular aí de 82 jogos, com viagem quase todos os dias, com os atletas, né, jogando aí em Chicago, no dia seguinte lá na Costa Oeste. Então é uma rotina bastante pesada para esses caras, né? E ao contrário do futebol, o basquete NBA não tem aquela coisa de 72 horas para o jogo seguinte. Não. O cara jogou um dia, joga no dia seguinte, né? Então, esse cara está cansado, né? Frequentemente ele está absurdamente esgotado, né? O cara está enfrentando os melhores do mundo
toda noite, quase toda noite, durante meses, né? Então é complicado. Se acaba uma temporada NBA, o cara tá com joelho, tornozelo, tudo arrebentado, né? E aí você vai tirar as férias do cara para ele disputar uma Copa América, um Mundial, ou uma Olimpíada. Às vezes o cara tem que ser muito abnegado para obedecer uma convocação. Eu acho que tem essa complicação. NBA é uma liga muito dura com seus atletas. E fora isso, assim, os brasileiros frequentemente não estão garantidos em suas equipes. Então o cara, às vezes, disputa uma liga de verão, que é um torneio pré-temporada da NBA, para garantir uma vaga na franquia que ele, com a qual ele tem um contrato, né? Então ali são mais dias duros e de vestibular, né? Se você não for bem, você não vai ter contrato, né? E financeiramente é muito vantajoso você estar na NBA, mesmo que você praticamente só sente no banco. Os salários são muito interessantes, né? São cobiçados. E fora isso, a NBA agora está pensando até em aumentar o calendário. É bem complicado. A temporada acaba semanas antes do início da Olimpíada, né? É bem cansativo, assim. Eu entendo muito, lógico, eu me frustro quando um atleta brasileiro promissor, como ou mais veterano, como o Raulzinho, que teria sido um cara importante no pré-olímpico de Split, que o Brasil disputou tentando uma vaga na Olimpíada de Tóquio, mas eu me frustro quando o Raulzinho abre mão de uma convocação. Ele seria um cara extremamente importante. Com ele em quadra, talvez o Brasil tivesse tido outro destino contra a Alemanha, né? Nitidamente a gente faltou um armador mais experiente naquele jogo, né? Mas, por outro lado, eu entendo perfeitamente quando um cara desses abre mão de uma convocação. A rotina dele é extremamente dura, né? Isso para o corpo, para o físico, eu não consigo imaginar o que esses caras se desgastam ao longo de uma temporada, né? Você está jogando um basquete extremamente físico, que é o da NBA, contra atletas duríssimos, fortíssimos. Eu cobri basquete algumas vezes com os astros da NBA, etc. Você chega perto desses caras, LeBron James, Shaquille O'Neal, Kevin Garnett, etc. Cara, o cara é um super-herói perto de você. Você é uma tampinha, assim. Um dia eu entrevistei o Kevin Garnett e ele estava meio irritado. Eu fiquei pensando, se esse cara levantar o pé aqui, ele pisa em cima de mim, cara. Esse cara é muito mais alto que eu. Esse cara é muito mais forte e tal. A gente é quase uma baratinha ali perto desses caras, né? É incrível o físico que esses caras têm. E eles precisam ter, né? Senão eles morrem ali naquela liga, né? Eloy, podemos passar para a nossa última questão. Fique à vontade. Então, vamos lá. Antes é preciso explicar o espírito desse programa, né? Futebol e coisas sérias é uma referência ao seguinte: a gente sempre tenta discutir assuntos importantes aqui que não seja o futebol, né? Porque futebol, como diria um grande filósofo, né? Futebol é o mais importante dos menos importantes assuntos da nossa vida, né? E cá, entre nós, futebol também não é nada, né? Frente aos problemas reais do dia a dia que a gente está enfrentando. Aliás, um parênteses aqui, espero que o DOPS, o novo DOPS, não esteja ouvindo o nosso programa, porque o Adalberto defendeu a volta do comunismo da União Soviética, né? Ele sugeriu ali que se tivesse a União Soviética, o Brasil seria melhor no basquete, né? Ele sugeriu. Exatamente. Ninguém vai ouvir a gente. E a Iugoslávia, né? Exatamente. Enfim, mas essa introdução aqui para fazer uma pergunta fácil para você, né? O que é mais importante, o futebol ou os esportes olímpicos? Pergunta fácil para encerrar. Cara, assim, você conhece a minha carreira, porque a gente é amigo praticamente desde que eu comecei no jornalismo, e a maior parte da minha carreira eu cobri esportes olímpicos, né? Tanto é que tenho 2 livros publicados sobre a Olimpíada, né? Embora um seja sobre futebol e Olimpíada. Futebol, sem dúvida nenhuma, desperta mais paixões, né? Você abre o caderno de esportes de qualquer jornal, você abre
entra nos portais, na editoria de esportes, 90% do espaço ali é para futebol. Eu acho que não tem como. E aí a gente fala, às vezes, da monocultura esportiva no Brasil, o que eu também acho realmente bem ruim, a gente ter essa monocultura. Me frustrou os Jogos Olímpicos do Rio não terem ajudado a quebrar isso, eu acho que não ajudaram. Mas, assim, é um fenômeno mundial, né? Você abre a home tirando os Estados Unidos, mas abre a home dos jornais europeus, o Guardian, que é um jornal que eu adoro ler, é futebol, cara. Tipo, não tem jeito. Eu acho que não tem como competir. Tanto é que você coloca a Olimpíada ali com suas 30 e tantas modalidades para competir com o futebol, que é uma modalidade só, né? Então acho que por aí você já sabe qual que é a mais importante. Mas eu acho assim, seria interessante que o Brasil tivesse uma cultura esportiva maior, né? Até porque a gente tem ídolos de diversas modalidades, né? Você pega de automobilismo, vôlei, basquete, skate, surf. Então, assim, você tem muitas modalidades com caras grandes, gigantes, que são brasileiros, que são caras que às vezes se enfrentaram a dificuldades enormes para vencer, né? E tem histórias lindas de se contar. Eu acho que a Olimpíada, mais que a Copa do Mundo, você consegue contar histórias muito bonitas, né? Mas para mim não tenho dúvida, tanto em nível brasileiro como na maioria dos países, não tem como concorrer ao futebol. Maravilha. Alberto, foi um prazer te receber aqui. Muito legal estar com você. Como eu disse na abertura, um craque do jornalismo esportivo. Muito bom o nosso bate-papo. Passou rápido o tempo, sinal que a conversa estava muito boa. Legal. Eblak, mais uma vez, um prazer estar junto com você aí, fazendo essa nossa live, futebol e coisas sérias. Um abraço, gente, até a próxima. Fiquem à vontade aí para as despedidas. Beleza, obrigado pelo convite. É um prazerzaço. Primeiro, retomar contato com o Eblak, que é um cara que foi muito importante na minha carreira, talvez ele não saiba disso, mas ele foi fundamental para uma decisão que para mim foi extremamente importante. Foi na época que eu fui para a Folha. O cara que me convenceu foi o Eblak, aí para lá. Eu era editor do Lance na época. Quero agradecer muito aos seus conselhos da época, Eblak. Talvez você não saiba disso, como você foi fundamental. E um prazer também te conhecer, Wilson. Um prazerzaço. Acho que a conversa foi muito legal. Foi muito bacana. Espero que quem assistiu aí tenha gostado. Um abração para vocês. Obrigado aí pela referência. Eu realmente não lembrava. Você foi falando, eu lembrei. Muito agradecido aí pela lembrança. Obrigado a todos, hein? Até a próxima. Um abraço, até a próxima, gente. Valeu. Até mais. Um abraço.